Olá a todos, boa noite. Entrando. Hoje nós vamos falar sobre paralisia cerebral infantil. Nós temos hoje uma convidada que é a doutora Gláucia Alonso. Gláucia, só que você não está aparecendo na câmera. Oi, Lu. Sua câmera não está funcionando, assim, não estou te vendo. Peraí. Agora sim. Isso, agora sim. Olá, olá a todos, né? Boa noite, muito obrigada pela presença de todos. Aí eu que Eu agradeço tô. você. Então, Ai, a gente está bem contente de falar de um tema tão importante, né? Que é a paralisia cerebral infantil. A gente tem trabalhado bastante, nós temos um grupo lá no Sírio-Libanês, que é o Núcleo de Paralisia Cerebral Infantil. Nós fazemos reuniões científicas todo mês e tem nos ajudado muito a nos atualizarmos, né, Gláucia? Gláucia, o pessoal está entrando. Eu queria que você se apresentasse, falasse um bom, pouquinho de você, né, o que você faz, qual que é a sua experiência. bom, eu sou médica fisiatra, então eu fiz residência Uhum, na Física e Reabilitação, no HC, e eu trabalhei durante 20 anos na ACD. Então, logo que eu acabei a residência, eu fui para a ACD e lá eu tive a oportunidade de trabalhar na clínica de paralisia cerebral. E uhum, nesse tempo lá eu trabalhei com crianças e agora, nesse momento, eu não estou mais lá. Lá foi uma grande escola para mim, um grande aprendizado, mas agora eu estou no Luci Montoro, no Instituto de Medicina de Reabilitação do Hospital das Clínicas, lá na unidade Morumbi, no grupo infantil. tá, Então, o negócio está sempre com crianças, né? E sempre cerebral. Enfim, legal, muito bom. E, Glaucia, eu só vou me apresentar aqui também para as pessoas que estão entrando. Eu sou médica também neuropediatra, eu formei na Faculdade de Botucatu e atualmente estou aqui em São Paulo, lido bastante com a epilepsia, ligada também à paralisia cerebral, e é um tema que realmente eu gosto muito, porque envolve muitas áreas, né? Muitas áreas outras, né? A fisiatria, a fonoaudiologia, a fisioterapia, a terapia ocupacional, então é uma área bastante ampla. Eu falo que o paciente ele não é sozinho, ele tem uma equipe interdisciplinar, multidisciplinar, e é maravilhoso. E quando essa equipe trabalha muito conjunta, coesa, sempre beneficia os nossos pacientes, né? Cláudia, fala um pouquinho de equipe interdisciplinar, equipe multidisciplinar, qual a diferença disso, né? Que você que já trabalha bastante, né? Sempre trabalhou nisso, a sua área é muito isso, né? Sempre está em contato com outras equipes. Conta para mim um pouco sobre isso. então, na verdade, a equipe multidisciplinar é quando você tem várias especialidades médicas, vários terapeutas, né? Então, cada um está ali fazendo o seu papel. E a equipe interdisciplinar é quando realmente as pessoas se conversam. Então, assim, sobre o paciente, todo mundo alinha os seus objetivos. Então, tá todo mundo junto, então um sabe o que o outro o outro faz, cada um sabe exatamente
papel de cada um naquela equipe e eles acabam fazendo essa integração, né? E isso tudo em benefício do paciente. Eu acho que, assim, na paralisia cerebral é muito importante, porque, assim, como a gente sabe, então o paciente, ele pode ter algumas comorbidades e ele tem algumas necessidades que um profissional só ou dois, ele não vai conseguir suprir. Então, é muito importante a gente saber do papel de cada um, como cada um pode ajudar. E, assim, e sempre quando a gente está numa reunião de equipe, é muito interessante, porque às vezes o que um terapeuta fala, que como o paciente está indo na sua terapia e quais as dificuldades, aí o outro, sei lá, o físio fala uma coisa, o terapeuta ocupacional já pensa em alguma estratégia, a fono, a psicopedago, então, assim, todo mundo vai tentando chegar junto, né, os objetivos daquele paciente. Então, assim, você vai customizando, né, a reabilitação daquela paciente. Então, assim, você sempre focado no paciente, na família, porque cada família também tem as suas necessidades. Então, assim, tudo que pode ser melhor para aquele indivíduo naquele momento, né? Então, Não, é eu acho impressionante, é muito, muito, muito bom, né? elétrico. Sim. Bom, vamos definir então paralisia cerebral e depois a gente começa nosso bate-papo. Paralisia cerebral, então, esse termo é um termo bastante antigo, né? Não quer dizer que o cérebro está paralisado, né? Eu falo que a gente chama muito paralisia cerebral como PC, né? Uh, e, é algo que muitas mães não gostam desse termo, mas é um termo mundialmente conhecido. Também é chamado como encefalopatia crônica não progressiva, e o próprio nome, encefalopatia crônica não progressiva, também ajuda em você definir o que é paralisia cerebral. Então, paralisia cerebral é uma desordem em que não é uma etiologia, não é um conjunto, né, de fatores, de etiologias que levam a uma disfunção motora, a uma disfunção de movimento ou secundário a alguma lesão cerebral no início da vida. Então, nos primeiros meses de vida. Então, pode ser por uma malformação, pode ser por uma alteração no nascimento, uma hipóxia, pode ser as alterações da prematuridade. Então, são várias etiologias, são várias causas. Então, quando você fala uma criança tem paralisia cerebral, você tem que lembrar qual é a causa da paralisia cerebral, certo? Então, Exatamente. paralisia cerebral, também PC, eu não penso assim em paralisia, eu penso em potencial cerebral. Então, é uma criança que tem potencial, o cérebro está em desenvolvimento, ele não está parado, então o cérebro sempre, né, tem a neuroplasticidade. Então, é um tempo que a gente tem aí uma vida para desenvolver, para estimular, isso é fantástico. Pode Exatamente. complementar, Gláucia. Eu acho que é importante falar do termo, porque assim, é um termo consagrado, paralisia cerebral, Sim. né? E eu sempre explico, porque muitas vezes, quando dá o diagnóstico, né, os pais, a mãe, muitas vezes eles ficam chocados, realmente aquilo que você falou, o cérebro está paralisado. E não é isso, na verdade é assim, a criança tem um déficit motor, né, tem uma paralisia motora por conta de uma lesão cerebral que aconteceu aí, ou durante a gestação, ou na hora do nascimento, ou nos primeiros meses aí depois do nascimento, alguns autores colocam até 1 ano, 2 anos de idade, né, então assim, é só você está dizendo que aquela lesão ocorreu, que ela não está aumentando, porque assim, se for progressiva, não é paralisia cerebral, né? Uhum. E que tem um déficit motor, né? E que,
enfim, e você está dizendo o momento da lesão, e tem os Exato. potenciais, ele tem toda essa plasticidade, e é isso que a gente vai tentar trabalhar, né? Porque você Isso. não tem cura, né? Então, assim, não tem uma cirurgia, não tem um medicamento, não tem uma coisa que vai curar. Eu falo assim, não tem como a gente colocar a mão aí no cérebro e tirar essa lesão. Isso a gente não pode fazer. O que a gente pode fazer é estimular as áreas que não foram afetadas para que elas se desenvolvam, para que faça novas conexões e que ele atinja o máximo do potencial. O máximo do potencial, a gente não sabe qual é quando é muito bebê. Então, a gente tem que estimular e saber como é a evolução natural para a gente tentar se antecipar e tentar evitar e fazer com que realmente essa criança atinja o máximo do potencial que o cérebro dela tem, né? Eu acho que isso é muito importante. É. E o que você falou aí de bebê, do diagnóstico, né, o quanto antes, hoje tem se falado muito da intervenção precoce. Então, assim, acho que sempre a gente já tem algumas ferramentas, a gente tem algumas análises, já desde o bebezinho, para identificar que essa criança pode vir a desenvolver uma paralisia cerebral, já desde pequenininho. Então, você não precisa ficar esperando até 1 ano, até a criança, né, ter uma dificuldade motora, tudo. Então, você já tem alguns marcos, algumas ferramentas diagnósticas que ajudam, né, Gláucia? Pode falar um pouquinho disso, como que se trabalha nesses centros que você já trabalhou, como que vocês lidam com isso? Então, o ideal é que essas crianças... Bom, primeiro a gente tem o bebê de risco. Então, aquele bebê de risco que nasceu prematuro, baixo peso, que teve os primeiros meses, às vezes, ficou numa UTI, precisou de intubação, enfim. Tem alguns critérios bem definidos para definir o que é um bebê de risco. E esses bebês de risco, eles precisam já sair da maternidade com encaminhamento para ter um acompanhamento com o neuropediatra, com uma equipe, para fazer, desde cedo Uma já intervenção, né? prevenção. Então, assim, tem algumas escalas, né, que podem ser aplicadas já, inclusive, geralmente fisioterapeuta que aplica, e que você consegue ver o score dessa criança, né? E aí tem algumas escalas muito boas que estão sendo usadas ultimamente e que tem um fator de predição muito grande, assim, é muito sensível. Então, assim, se a criança tem algum déficit, ela vai acabar pegando e você consegue já começar com uma intervenção precoce, com terapeuta, enfim, com os estímulos lá já logo cedo. Esses bebês de risco, geralmente, em centros bem mais desenvolvidos, eles então já tem todo um fluxo, né? Então já tem uma equipe para acolher esse bebê de risco. E aí, uma equipe com o neuropediatra, com os terapeutas, fisiatra, enfim, todo mundo da equipe vai estar de olho. Aí, assim, tem algumas coisas que me preocupam, porque, assim, nem sempre essa criança nasce numa maternidade que tem essa preocupação de encaminhar. Então, assim, e outra, às vezes a criança não nasceu bem, não teve nenhum fator de risco, então, assim, quem vai acompanhar? Vai ser o pediatra. Então, assim, o pediatra, ele precisa ficar muito atento para os marcos do desenvolvimento, né? Assim, Exatamente. porque, assim, se ele detectar alguma alteração, não vai esperar. Ah, não, cada criança tem seu tempo, é meio preguiçoso, não existe isso. Então, assim, essa coisa de criança tem preguiça, não tem. Então, assim, cada coisa tem seu tempo. Então, não, vamos investigar. Então, vai com uma equipe que está acostumada, que tem experiência em bebê, com o desenvolvimento do bebê, e para essa equipe avaliar.
Se, de repente, ele estiver dentro da normalidade, aplicando essas escalas, ok, só vai fazer o acompanhamento e as orientações, porque, assim, orientações para os pais de como estimular, que muitas vezes, às vezes é um pouquinho de falta de estímulo, às vezes pai de primeira viagem, aí não sabe exatamente como que faz com a criança, e então, assim, muitas vezes basta algumas orientações que vai, né? Que pode, geralmente tem um fisioterapeuta que está fazendo, pode fazer essas orientações, ou o próprio médico, se ele tiver experiência com isso. Ou então, ou então você já detecta que pelo score ele já está fora, né? E aí você já começa mesmo com a intervenção terapêutica, né? O que não dá é para esperar 1 ano de idade. Então, hoje em dia, já Para com começar a fazer intervenção, né? não, tem que começar cedo. E essas escalas, assim, com 3 meses de idade, você já consegue determinar se essa criança ela está com o desenvolvimento aquém do esperado para a idade. Ou se tem Certo. algum patológico, entendeu? Então, assim, você já tem que começar logo, porque faz diferença. Então, a gente sabe que a neuroplasticidade existe e que você precisa começar logo cedo. E, assim, é lógico, Quanto antes. muito antes, exatamente. Isso que você colocou com relação aos pediatras, né, a gente tem feito bastante esse trabalho, né, de escalas, de marcos do desenvolvimento, porque às vezes a gente, né, na questão de você não assustar a família, às vezes a criança nasceu meio prematura e tudo, e a gente que trabalha com paralisia cerebral, a gente vê muito isso, né? Nossa, mas eu fiquei tanto tempo comentando que a criança, né, se mexia pouco, mexia menos de um lado ou de outro, né, era mais durinha de um braço, ou que ela não tinha tanto o desenvolvimento quanto outras crianças. E aí, assim, vai se passando muito tempo e a criança vai começar a estimular lá para 1 ano e pouco, quando não anda, né? Que é o principal marco aí que as mães, os pais notam que a criança não está andando, ou está andando diferente, tudo isso, né, Cláudia? Eu acho que, assim, na verdade, tem que pensar que existem ferramentas para detectar cedo, entendeu? Então, assim, Uhum. a gente não consegue, então, assim, a gente precisa ter uma equipe, né, que possa fazer isso. Então, muitas vezes, eu examinando no meu consultório, eu posso ver, assim, desconfiar, mas, assim, não está tão claro. Então, eu posso pedir para um terapeuta que aplica a escala e que tem experiência com bebês, porque não é todo mundo que tem experiência com bebês, né? E Tá. olhar. E, E aí, Cláudia, o, o, tá. E a outra questão é a questão assim, que a paralisia cerebral é um espectro, né, muito amplo, né, tem desde crianças crianças até adultos, né, desde uma paralisia cerebral leve até uma paralisia cerebral mais grave. Você pode comentar para mim os níveis, o que a gente chama do GMFCS, os tipos de paralisia, só para quem ainda não está habituado. então, na paralisia cerebral tem vários tipos de classificação. Uhum. Uma classificação é, assim, quantos membros estão afetados. Então, por exemplo, se de repente a criança tem os 2 lados do corpo afetado, aí você fala que é uma paralisia bilateral. Bilateral. E aí, ou então, você pode usar o termo, assim, tem vários termos na literatura, né? Então, o mais recente que é recomendado é bilateral, ou então, assim, se é um lado é mais acometido que outro, você pode falar bilateral, com predomínio à direita ou com predomínio à esquerda, mas, assim, existem o termo também tetraparético, né, tetraplégico, que são os 4 membros envolvidos, e geralmente é criança que não tem um bom controle de tronco,
ou diparético, que membros inferiores são mais acometidos que os superiores, mas assim, tanto o di quanto o tetra, você classifica como bilateral, tá? O M, que é o unilateral, então assim, o M ou o mono, enfim, é de um lado só. E aí, para você classificar, porque pensa, eu tenho, por exemplo, um PC diparético. Eu conheço PC diparético que anda sem nenhum aditamento, sem nenhum auxiliar de marcha. Tem PC diparético que anda com andador ou com muletas. E tem PC diparético que usa cadeira de rodas, né, o tempo todo. Uhum. E eu estou falando de funcionalidade. Então, quando eu falo de funcionalidade, aí entra a classificação funcional, que a classificação que a gente usa mais é o GMFCS, que é a classificação funcional a classificação da função motora grossa. O GMFCS tem de 1 a 5. 1 é o menos acometido, é o mais funcional, e o 5 é o menos funcional motoramente. Isso eu estou falando do motor, tá? Então, existe uma tabela, assim, com as idades, então, de acordo com a idade da criança, aí você vai lá e vê o nível 1, o que ele tem que estar fazendo naquela idade. O nível 2, o que ele tem que estar fazendo naquela idade. E assim por diante, até o nível 5. Acima de 6 anos, aí você já estabilizou, né, a função motora grossa. E aí a gente tem, geralmente ela estabiliza pelos 7 anos, os níveis funcionais mais altos, melhores, né, e os níveis funcionais 4, 5, eles estabilizam um pouco antes. Uhum. Não a performance, eu estou falando da função motora grossa, tá? Uhum. E aí, um é aquele paciente, eu estou pensando no paciente já maiorzinho, então, assim, o nível 1 é aquele que anda sem nenhum aditamento, sem auxiliar de marcha. Ele pode ter alguma dificuldade para correr e pular, mas ele se vira muito bem. O nível 2, ele anda sozinho, sem nenhum auxiliar de marcha, mas ele tropeça com frequência e ele tem dificuldade em terrenos irregulares e um pouco de dificuldade para subir dessa escada. Ele sobe dessa escada segurando no corrimão. E ele pode cair mais quando ele estiver fora de casa, né? Outdoor, né? O nível 3, ele anda com aditamento. Então, assim, ele vai usar ou andador, ou uma muleta, e pode ser que use cadeira de rodas para longas distâncias. Em geral, eles precisam, mas alguns não. Mas, assim, ele sempre vai andar com um auxiliar de marcha. O nível 3 pode ser que dentro de casa ele não precise, porque às vezes ele vai segurando nos móveis, né? O nível 4, ele anda pouco, com andador adaptado e em ambientes internos, tá? E usa cadeira de rodas na maior parte do tempo. E o nível 5, ele não anda, ele usa sempre a cadeira de rodas. Ele pode até ser independente de uma cadeira motorizada, mas ele sempre vai usar a cadeira de rodas. Esses níveis a gente pode classificar desde pequeno, mas assim, ele tem uma fidedignidade maior a partir de 2 anos. Então, assim, eu posso classificar antes? Posso. Mas pode ser que eu erre. Então, pode ser que depois que ele passar dos 2 anos de idade, eu tenha que reclassificar. Então, às vezes eu classifiquei como um nível 5 e, de repente, ele é um nível 4, né? Então, assim, saber que é melhor, mais depois dos 2 anos, essa classificação. As famílias sempre ficam muito preocupadas em que nível que está, né? Então, assim, o que eu costumo falar, eu queria a sua opinião também, é que, assim, essa classificação é muito para o fisioterapeuta, para o médico, para você tentar chegar a alguns objetivos e também para os estudos, né? Para a gente classificar as crianças, os pacientes, de acordo com o nível funcional. Então, assim, muitas mães ficam, mas acho que é nível
tanto, e às vezes não dá para ser exatamente aquilo. E às vezes assim, o 2 para o 3 não vai fazer muita diferença, o 4 para o 5, eu não sei assim, qual que é a sua opinião com relação a isso, Glauco? Então, eu acho que assim, essa classificação facilita muito a comunicação entre os profissionais. E assim, com a família, eu vejo que eles gostam de saber, né? Eles sempre perguntam, algumas famílias já vêm, eles já leram na internet, né? Na consulta, e às vezes já muito cedo já perguntam o que é, dependendo, assim, do nível socioeconômico, enfim, da família. O que eu falo para eles, né? Então, assim, porque muitas vezes eles ficam chateados, né, com determinado... Eu acho que, assim, primeiro, a gente está dizendo o que a gente está vendo naquele momento. E, assim, e eles ficam muito preocupados, porque, na verdade, existem trabalhos que dizem que não muda de nível. Então, aqui, para eles, assim, é uma sentença, né? Então, na hora que você fala que o filho dele é nível 5, então, isso é uma sentença, porque eles já ouviram dizer que não muda de nível. E realmente, assim, existem evidências que falam que não muda de nível, mas o que eu costumo dizer é assim, compare o seu filho com ele mesmo ao longo do tempo. E reabilitação não é só andar. Então, assim, tem muitas coisas que a gente tem que conseguir. Então, assim, eu acho que, assim, dentro da reabilitação, porque o nível motor, o GMFCS, ele trabalha muito essa questão da marcha, né? Então, se anda com aditamento, ou se usa cadeira de rodas, entendeu? Em quais momentos. Mas, assim, tem muitas outras coisas que a Exato. gente nesses pacientes, nos nossos pacientes, né? Então, assim, ele tem toda a interação e a performance. Então, assim, muitas vezes ele não melhora aquela função grossa, mas ele pode melhorar dentro do nível, né? Então, assim, muitas vezes Exato. ele vai melhorar dentro do nível. Então, é aquele paciente que tem aqueles ganhos que às vezes algumas pessoas podem achar que são pequenos, mas que faz diferença na vida daquela Uhum. família, daquela criança. Exato. Então, eu vejo que, assim, coisas pequenas, muitas vezes, sei lá, do paciente conseguir ficar em pé e trocar uns passinhos, às vezes não é uma marcha funcional, mas, assim, ajuda na família, no dia a dia, né? Então, assim, isso faz diferença. Então, eu acho que não dá para ficar pensando muito nisso. Eu já vi coisas que, assim, faz muito tempo, né? Faz mais de 20 anos que eu trabalho com paralisia cerebral. Então, assim, a gente vê de tudo, né? Então, assim, eu lembro É. bem de uma mãe que ela, assim, eu classifiquei como nível 3. E assim, naquele momento parecia, né? Mas, enfim, ela fez várias intervenções, então ela acabou fazendo intervenções cirúrgicas e muita terapia, e era uma família muito dedicada. A paciente era muito dedicada também, entendia, fazia, colaborava, enfim. E eu tenho amizade com essa mãe, né? E aí ela sempre me mandava os vídeos. Eis que um dia a minha paciente, para nossa felicidade, conseguiu deixar as muletas. Então, assim, ela me mandou um vídeo um dia, a menina brincando sozinha, andando, ela saía que eu fiquei emocionada até ela subindo a escadinha para escorregar sozinha. Ela subiu a escada, escorregou, e era uma menina que andava com andador. E assim, e ao longo do tratamento, foi assim, a longo prazo, ela melhorou muito. E assim, e ela conseguiu. Quer dizer, eu acho que ela era um nível 3 para 2, entendeu? Então, assim, a gente não pode se apegar muito a isso. Eu acho que, Eu assim, também acho. É. fazer o tratamento e fazer a Uhum. terapia, como que está evoluindo, sabe? E, assim, eu acho que não pode ficar se prendendo muito a isso, né?
exato. Eu Esse- acho, a gente tem que sempre, eu sempre estimulo a família dela se comparar com ele mesmo, né? Então, acho que essa evolução, isso que é importante, não só motora, mas assim, como você mesmo falou, não é só a questão motora, a gente tem todo, né, a questão, né, das palavras, né, dos F-words que a gente tem, que é da CIF e tudo, então a família, a diversão, os esportes, então tudo isso, a saúde, então tudo isso é muito além do que só o andar. O adulto pode falar, eu não quero andar, eu quero me mover, eu quero andar na cadeira motorizada, e tudo bem, né? Acho Exatamente. que é isso que... Bom, vamos passar para outros assuntos, senão a gente não vai, né? Então, tá bom. A gente está falando sobre paralisia cerebral infantil. Eu sou Luciana, estou conversando com a minha amiga Gláucia, fisiatra. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, tanto de neurologia quanto de fisiatria, de qualquer área, a gente vai tentar responder, tá? A gente fez alguns tópicos aqui para a gente conversar, então eu queria algumas coisas que eu considero bastante importante, né? Então, assim, a questão do tônus muscular. Então, é muito comum a criança ter a espasticidade. Tem a paralisia cerebral que não é espástica, tem aquelas que são discinéticas, tem as paralisias mais mistas. E eu queria entender um pouquinho o que é esse manejo, Glaucia, o que você considera, que é importante a gente olhar essa questão do tônus, a questão da espasticidade, qual que é a sua visão? Então, na verdade, assim, 85% das crianças com paralisia cerebral têm algum grau de espasticidade, ou seja, o Uhum, tônus ele é aumentado. E, assim, uma porcentagem menor tem distonia, que é uma movimentação involuntária mantida, e alguns são mistos, então alguns têm espasticidade e discinesia junto. Esse tônus aumentado, a espasticidade, ela vai atrapalhar o desenvolvimento, então, assim, muitas vezes ela dificulta essa mobilidade, o mover, entendeu? O fazer o movimento, pode levar a dor e a deformidade. Então, assim, a espasticidade é um fator que pode levar a deformidades. Então, eu acho que assim, a gente precisa abordar a espasticidade já desde cedo, porque pense num bebê que tem espasticidade. Muitas vezes ele não vai conseguir fazer determinados movimentos por conta da espasticidade. Então, é lógico que tem que ser tudo conjunto. Então, assim, eu acho que quem maneja aí, quem tá, conhece o no dia a paciente, dia. isso, no dia a dia. Então, assim, você tem que determinar o que você precisa naquele momento. Muitas vezes você vai ter que lançar a mão de algum tratamento específico para espasticidade, porque muitas vezes só a terapia, as mobilizações e toda essa abordagem terapêutica, muitas vezes não dá, e às vezes a espasticidade está atrapalhando a evolução do paciente. E aí a gente tem algumas alternativas que têm um nível ótimo de evidência científica, que é a toxina botulínica. Você pode aplicar a toxina botulínica nos músculos que estão atrapalhando aquela função. Então, por isso que eu acho muito importante, quando a gente vai indicar uma aplicação de toxina, é muito importante você ver o que está sendo feito, tentar fechar o objetivo junto com a equipe, entendeu? Assim, ó, eu vou aplicar aqui, então, assim, é importante estar trabalhando isso e aquilo. Porque quando você faz a aplicação, você relaxa um grupo muscular, e aí é importante você trabalhar, não só alongamento, você tem que trabalhar fortalecimento do antagonista, tentar entrar funcionalidade. Então, assim, você tem que tentar fazer com que esse paciente use
esse membro, entende? Ele começa a entrar na função para você ativar, porque quando acabar o efeito, que dura no máximo 6 meses, às vezes dura menos, muitas vezes você consegue manter em melhores condições, porque você conseguiu ativar o músculo antagonista, você conseguiu fazer com que ele use, né? Então, assim, eu acho que assim, aí é aquele empurrãozinho. Então, a toxina entra para facilitar a terapia, entendeu? Para facilitar a funcionalidade do paciente. Medicamentos, às vezes você precisa entrar com medicação, porque às vezes a espasticidade é muito generalizada e aí não tem como você aplicar toxina em todos os músculos. Então, para espasticidade generalizada, muitas vezes é melhor você entrar com medicamento. E aí tem vários medicamentos que aí o médico pode entrar, de acordo com o quadro do paciente. Na verdade, tem alguns estudos que mostram que o diazepam, ele tem um nível de evidência científica maior, né, mas aí você tem que ver se não tem muita secreção pulmonar, porque esses benzodiazepínicos podem É. aumentar a pressão, pode dar sonolência, então aí você tem que pesar o risco-benefício, né? Então, assim, o que você E quer. hoje também, né, Glaucia, acho que hoje tem disponível casos mais graves, casos mais intensos, tem a bomba de baclofeno, né? Tem a risotomia, né? Que são cirurgias, não sei, não diria o último caso, né? Mas para melhorar a questão da funcionalidade, a questão, né, da espasticidade, quando não houve um resultado satisfatório com as outras medidas, né? Risotomia, dorsal seletiva, a bomba de baclofeno, toxina botulínica e o diazepam, eles têm um nível de evidência A. Maior, Então, isso, certo. tratamento de espasticidade. É lógico que aí vai depender da indicação de cada paciente, né? Então, assim, e essa coisa, por exemplo, a risotomia, quando nada funcionou, não necessariamente. Então, na verdade, muitas vezes, a risotomia, ela tem uma idade, a idade ouro, assim, para fazer, né? Então, que é dos 3 aos 6 anos de idade. Então, muitas crianças podem até fazer um teste com botox, ver se ficou bem, mas se a espasticidade é muito forte, eu acho que vale a pena consultar um cirurgião para ver essa indicação, porque é bem interessante, é um recurso muito, muito A interessante mamãe aqui, dentro da paralisia cerebral, porque você elimina a espasticidade, né? E aí, lógico, precisa avaliar direitinho, porque cada caso é um caso, você tem que ver o que você sim, quer com aquele é, paciente, se ele tem força muscular para depois, enfim, eu acho que aí tem, mas são assim, recursos terapêuticos, indicações que têm um nível A de evidência científica para tratamento de espasticidade. a, E lembrar que a a espasticidade pode Ju, levar à deformidade. E a gente não quer isso. É isso que a gente quer isso, evitar, né? a Ju Martins comentou aqui que a filha E, dela bom, nasceu enfim, e aí com pensando aí fica, então, na verdade, assim, você tem que entrar muito cedo, e aí você tem que lançar a mão de uso de órteses, porque assim, você faz a toxina e você não só faz, né? Você tem que entrar com as terapias, orientação familiar, muitas vezes, dependendo do local, uso de órtese. Enfim, eu acho que tem fazer um toda. tratamento E intensivo, né? combinar com a equipe o que a gente quer. Começou a evoluir com deformidade, tem alguns recursos aí que a gente pode lançar a mão antes de ir para uma cirurgia ortopédica. Então, por exemplo, gesso seriado. Então, já fiz bastante. Assim, faz a toxina botulínica e depois de umas 2 semanas, depois que já está no efeito máximo, aí a gente vê o quanto que melhor. Ainda não está muito bom, vamos supor que eu faço uma aplicação na panturrilha, para o equino, aquele pezinho Uhum. na ponta. Então, eu faço a aplicação e aí não conseguiu ganhar amplitude total de movimento, dá para a gente fazer gesso seriado. Uhum. Então, como que é esse gesso? E esse gesso, para ter uma boa resposta, você precisa, assim, depende da habilidade de quem está fazendo o gesso, porque se fizer o gesso
mal feito, se não Mal tiver feito. tudo muito bem alinhadinho, aí você pode piorar depois, né? E o gesso não deixa muito tempo, você deixa uns dias, aí tira o gesso, tenta ganhar mais amplitude, põe o gesso novamente. E sempre tem que ponderar, porque na hora que você coloca esse gesso, você pode perder, você vai perder força muscular. Então, assim, aquela coisa de novo, cada caso é um caso e a gente tem que avaliar se vale a pena, naquele caso, você fazer o gesso seriado ou não, entendeu? Uhum. Também, assim, existe um nível de evidência bastante forte que funciona, mas a gente tem que ponderar, porque muitas vezes não é viável para aquela família, para aquela criança ficar de gesso, enfim, e assim, você vai ter que trocar todas, pelo menos durante umas 3 semanas, você vai trocando esse gesso, tá? E a cirurgia ortopédica, então, muitas vezes o paciente acaba indo para a cirurgia ortopédica. E a gente tenta, assim, evitar ao máximo que sejam muitas cirurgias, por isso que a toxina botulínica é bem interessante, a risotomia, porque assim, na hora que você faz a risotomia, você elimina a espasticidade. Não é que ele não vai precisar de cirurgia ortopédica, muitas vezes precisa, porque às vezes com o crescimento acaba evoluindo com algumas deformidades torsionais. E só que você consegue diminuir o número de cirurgia ortopédica. Porque cada vez que você opera, que entra lá com bisturi no músculo, perde um pouquinho de força muscular. Então, é interessante porque assim, antigamente, quando não tinha toxina, não se fazia risotomia, o paciente deformava, ia para a cirurgia ortopédica. Crescia, perdia a cirurgia, ia para a cirurgia ortopédica de novo. Aí crescia mais um pouco. Então, assim, era muito comum lá no passado o paciente fazer muitas cirurgias ortopédicas ao longo da vida. E aí ele ia perdendo, aí quando ele estava adulto, ele tinha perdido muita força muscular, que é uma coisa que precisa, né? Quando ganha peso, ganha altura. Então, assim, com toxina ou então risotomia, você consegue diminuir bastante. E assim, pode ser que ele venha precisar, mas menos, né? Talvez uma só. E assim, o que é mais recomendado é que sejam cirurgias que você considere toda a biomecânica e que muitas vezes num procedimento cirúrgico o ortopedista já aborde quadril, joelho, pé, entendeu? Então, assim, se esse paciente anda, é interessante fazer um laboratório de marcha para determinar exatamente onde que vai mexer. E assim, é uma arte, né? Porque se o ortopedista não tem experiência com paralisia cerebral, pode acontecer algumas iatrogenias, né? Algumas atrocidades aí por conta de uma cirurgia enfim. Então, assim, tem que sempre. E aí entra de novo a equipe, porque assim, eu A falo que equipe. o médico que se atreve a tratar sozinho um paciente com paralisia cerebral e tomar as decisões sozinhos, ele está correndo um grande risco de fracassar, porque o terapeuta está ali com aquela criança o tempo todo, toda semana, entendeu? Já conhece. Então, assim, aí vem um cirurgião e resolve fazer. Então, assim, é importante conversar com a equipe. E é importante que essas decisões sejam tomadas em conjunto, inclusive, e com a família. Porque, assim, quando você faz qualquer procedimento, seja uma toxina, seja uma neurocirurgia, uma cirurgia ortopédica, ou seja, até um novo recurso terapêutico, é importante deixar bem claro qual o objetivo. Porque, assim, é lógico, as famílias, muitas vezes, eles fantasiam. Muitas vezes a cirurgia ortopédica por conta de uma subluxação do quadril, o objetivo é evitar que tenha dor no futuro, enfim, melhorar posicionamento, mas se a família não está muito bem orientada, ela pode fantasiar que aquela cirurgia era para andar, e eles vão se frustrar muito, o paciente se frustra. Então, assim, é muito importante ter esses objetivos muito bem Muito bem definido, né? fechados com a família. Eu lembro que quando eu Gláucia, trabalhava na Gláucia, CD, tinha até a psicóloga só um que pouquinho. fazia Só para esse. gente, só para gente responder algumas perguntas aqui, senão a gente não Alô? consegue dar tempo. Está me ouvindo? Tô ouvindo. Tá conseguindo ouvir? Oi, Tô Gláucia. sem som aqui, Lu. Eu É, não tô te ouvindo. não tá ouvindo? Oi, tá ouvindo? O pessoal tá ouvindo? Como que está? Espera só um pouquinho.
Você está me ouvindo? Oi, tô ouvindo. Você, como que você está? Glaucia, fala um Sem som. pouquinho. Vou tirar aqui o fone. O que O aconteceu? som, você está ouvindo? Glaucia, você está ouvindo? Hum? Está ouvindo, né? Então tá bom. Gente, a Ju perguntou Sem aqui som. a respeito de crises epiléticas, certo? Então, assim, é muito comum um paciente que tem uma paralisia cerebral também ter outras comorbidades. A epilepsia é algo que é muito comum. Então, em torno de 30 a 40% dos pacientes com paralisia têm crises epiléticas. Então, sempre importante comentar com o neurologista sobre isso, Dos sobre as pacientes com crises, né? paralisia têm crises epiléticas. Então, sempre importante. Atrasado, né? Oi. Acho que eu vou sair da... Você não está me ouvindo, Glaucia? Oi, pessoal. Mas eu não tô Glaucia, você ouvindo. está me ouvindo ou não? Bom, gente, a Glaucia acho que estava ruim. Bom, continuando aqui, então muitos pacientes têm crises epiléticas, então é sempre importante fazer um eletroencefalograma, fazer um aconselhamento. A Ju comentou de olhinho, algumas crises de olhinho, então alguma alteração de algum membro, alguma clonia, alguma alteração, né, alguma força motora, isso é importante porque é, você acaba, peraí um minutinho, vou ver se a pausa vai entrar. Você acaba que você tem que avaliar esses casos, fazer um tratamento, então é super importante a gente também avaliar isso. A Glaucia estava falando da equipe multidisciplinar, então assim, o pediatra, o fisiatra, todo mundo tem que estar em conjunto para prevenir, por exemplo, uma luxação de quadril, as deformidades, o quanto antes. Que ela comentou bastante sobre a, a intervenção precoce. Então, isso é fundamental, porque no começo da minha residência, por exemplo, a gente tinha muitas crianças que faziam cirurgias e várias cirurgias justamente por conta disso. A gente não tinha uma intervenção precoce, não tinha a toxina botulínica e acabava que o paciente ficava bastante tempo demorando para fazer uma intervenção ou fazendo várias intervenções, isso é bastante complicado. A gente também colocou aqui sobre as atividades físicas, a disfagia. Então, a criança com paralisia cerebral, ela não tem que fazer só terapia, só fisioterapia ou só a psicopedagoga, a terapia ocupacional. Então, o paciente com paralisia cerebral também pode fazer atividade física, um basquete adaptado, uma natação adaptada. Então, tudo isso é bastante importante a gente desenvolver também. Deixa eu ver se a Glaucia já vai Oi, entrar agora de eu tô... novo. Você tá me vendo aqui, Lu? Estou ouvindo. Tá Só você ouvindo? não tô te enxergando. Não, Não sei se você... Não. não sei, eu tô te vendo bem. Nossa, agora... É? Caramba, eu tô te Como vendo. que tá? É? Eu não Será que as sei. pessoas Como estão que me vocês vendo? estão? Vocês estão me vendo? Ouvir, você tá me ouvindo, é isso? Estou ouvindo.
mas não sei se está acontecendo a live. É engraçado, porque eu tô vendo. Pode, Não? eu vou te desconectar aqui. Não, vou te desconectar aqui, Glaucia, e você entra de novo, tá bom? Tá bom. Então, tá bom. Então, só a gente está continuando a questão da intervenção cognitiva. Então, a gente sempre é importante a gente ver o potencial daquele paciente. Então, existe muita gente habilitada para fazer a parte da neuroreabilitação. Então, isso é fantástico, a gente tem muitos profissionais capacitados para isso. A questão da família. Então, a família também é bastante importante nesse processo. Agora sim. Então, eu comentei aqui mais ou menos nosso planejamento aqui. Eu falei, então, um pouquinho das atividades físicas, a prevenção das contraturas, a participação da família, a intervenção precoce. Eu estava falando um pouquinho da intervenção parental. Então, essa questão de alinhar as expectativas da família é super importante. Então, a família estimular, a gente saber qual o objetivo daquela toxina botulínica, qual o objetivo daquela cirurgia. Então, tudo isso é sempre muito importante, certo, Glaucia? A Sim, gente tem sim, com 8 minutos, certeza. né? A gente tem 8 minutos, então a gente perdeu um pouquinho aí a conexão, mas agora você já voltou, então acho que a gente pode ver aqui. Teve uma pessoa que fez alguma pergunta aqui, vamos ver se eu consigo ler. Bom, Cláudia, me fala um pouquinho, quando que você indica uma paralisia, uma risotomia dorsal seletiva, em quais tipos de casos? Então, na verdade, assim, o caso, assim, aquele padrão ouro, assim, aquele paciente, para quando a gente pensa na funcionalidade, assim, um paciente para melhora funcional, é aquele paciente PCD nível 1, 2, 3, né, até o nível 3, de 3 a 6 anos de idade, que tem uma forte espasticidade, mas que tem alguma seletividade de movimento, em membros inferiores, que você consegue determinar que, assim, tirando a espasticidade, que ele vai conseguir fortalecer, ter força muscular aí para conseguir, como que eu falo? Atingir o objetivo de melhora de marcha. Então, assim, esse é aquele paciente que a gente vai pensar em risotomia para melhora da marcha, tá? Tem aquele paciente também que você pode indicar risotomia pensando em melhorar posicionamento, facilitar para o cuidador. É que muitas vezes esse paciente acaba indo para a bomba de baclofeno. É que no nosso Uhum. país não é muito assim, às vezes é difícil, é caro, é difícil que tem o manejo da bomba, né? Então, assim, tem a manutenção da bomba, então é um pouquinho complicado por conta disso. Então, aqui no Brasil, assim, hoje em dia eu vejo mais pacientes com bomba de baclofeno, mas assim, nos Estados Unidos é muito comum. Então, assim, aqueles pacientes mais comprometidos, geralmente eles não vão para risotomia, eles vão para bomba de baclofeno. E a risotomia acaba ficando para os pacientes que é mais funcionais, que seria para melhorar um padrão de marcha, para melhorar essa questão. E aí a idade seria até os 6, 7 anos de idade só. Mas isso daí já está caindo por terra, porque assim, a gente está vendo que assim que os neurocirurgiões estão fazendo risotomias mais em pacientes um pouco mais velhos. Então eu tenho até uma paciente adolescente que fez risotomia e que foi bem. Então, assim, aquela coisa dessa idade, então, assim, está caindo um pouquinho por terra. Então, assim, então, eu acho que o paciente precisa cumprir esses critérios, né, de ter alguma seletividade de movimento, ter um cognitivo que
que colabore, assim, na reabilitação depois. Então, assim, tem vários fatores que você precisa considerar. Mas, assim, muitas coisas que eu acreditava no passado, hoje em dia já não é tão assim, entendeu? Então, tem que sempre avaliar mesmo, cada caso é um caso, né? Tá. A gente está com 5 minutos, então eu queria assim, a gente dar um overview, lembrar alguns conceitos, algumas coisas, para a gente finalizar aqui a nossa live. Obrigada muito por falar dos seus conhecimentos, da sua experiência. Obrigada a todo mundo aqui que fez os comentários, né, sobre a epilepsia, sobre a questão da, de algumas intervenções, tudo, e muita gente aqui te elogiando, né, falando Ah, só obrigada. coisas boas para você. E aí o que eu Ai, queria deixar de recado é que você sempre lembrar que o teu filho, teu paciente, ele tem um potencial muito grande. Então, não ficar preso àquela lesão. Então, você estimulando, a gente tem a neuroplasticidade, tem a questão, né, das prevenções de contraturas, de lesões. Então, tudo isso é algo que a gente está se aprimorando muito e cada vez mais está sendo muito melhor visto o paciente com paralisia cerebral. Tá? E é isso você, aí. Glaucia, qual que é a sua palavra final sobre isso, sobre a paralisia cerebral, sobre as crianças? Me fala um pouquinho, Olha, eu só para a acho gente que, fechar. assim, eu acho que rapidamente eu só queria falar que, assim, uma criança com paralisia cerebral, ela é uma criança. Então, os pais têm que lembrar disso, né? Porque muitas vezes fica só a questão da fazer a físio, fazer a TO, fazer a fono e vai no médico e esquece que a criança é uma criança, ela precisa brincar, ela precisa ter momentos de lazer, essa família precisa ter momentos de lazer e eles precisam, assim, eu acho que é preciso aprender a se soltar, a relaxar, entendeu? Em alguns momentos, assim, dar risada, sair, e assim, e aprender a conviver de uma maneira leve, sabe? Eu acho que assim, eu acho que é a melhor coisa. Eu percebo que assim, deixa correr de maneira leve e assim, muito amor, sabe? Assim, muito amor no coração. Ame muito seu filho, é, assim, trate igual os outros irmãos, entendeu? Acho que é assim, é uma família assim, tenta viver em família, é isso, gente. Isso. Ótimo. A Regina colocou aqui, né, muito legal, assim, acho que é isso mesmo. A gente às vezes poucos progressos, mas é pouco para outros, mas muito para as famílias. Então, gente, antes que a live caia, eu gostaria de agradecer muito vocês estar aqui com a Ai, um gente. beijão para A todo gente mundo. a gente ama esses pacientes, ama tratar vocês e a gente vê muito potencial. Se alguém falar para você que o seu filho não tem potencial, nem ouça, vá, vá procurar pessoas que acreditem nisso, tá bom? Então, Exatamente, exatamente. Beijão porque para tem todo muitas mundo. pessoas, né? Porque tem muitas pessoas que acreditam, não é mesmo? Exatamente. Tem que Então acreditar. tá bom. Então tá bom, Então, gente. tchau, Um gente. beijo. Beijo. Tchau, Tchau. tchau.